Oi, pessoal. Sou o professor Josimar Silva e nós vamos continuar abordando problemas envolvendo o triângulo de Pascal e binômio de Newton. Na última aula, nós resolvemos esse problema aqui, esse mesmo problema, né? Calcular a soma dos quadrados dos números inteiros de 1 até n. Nós resolvemos esse problema usando o teorema das colunas. Nós vimos, inclusive, uma belíssima aplicação do teorema das colunas. Nós vamos resolver esse mesmo problema de uma outra forma agora. A gente vai usar diretamente o binômio de Newton, tá? O desenvolvimento binomial mesmo. Tomei aqui x mais 1 elevado ao cubo, o desenvolvimento binomial que nós já vimos antes, tudo bem? E eu fiz o desenvolvimento está segundo as potências decrescentes de x, como normalmente a gente faz, né? E fiz o x percorrer todos os valores inteiros de 1 até n. Então aqui, para o x igual a 1, eu tenho esse desenvolvimento, só substituir o x por 1. Para o x igual a 2, a mesma coisa, x igual a 2, tenho esse desenvolvimento. Para o x igual a 3, para o x igual a n. Agora eu vou somar todas essas igualdades aqui, na verdade n igualdades, membro a membro. Então o que vai acontecer? A gente percebe que vai haver um cancelamento aqui. Eu tenho 2 ao cubo com 2 ao cubo, cancelo. Aqui eu tenho 3 ao cubo com 3 ao cubo e assim por diante. A gente percebe que isso vai acontecendo, né? Esse cara aqui vai ser cancelado com o primeiro termo da linha seguinte, do segundo membro, né, da linha seguinte. E esse cara aqui vai sobrar. Ele não vai ser cancelado, porque não há uma linha seguinte. Tudo bem? Esse aqui vai ser cancelado com o primeiro termo da linha imediatamente anterior. Tudo bem? Então eu vou ficar com isso aqui, ó. N mais 1 ao cubo igual a... Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que vai acontecer. Olhando aqui para essa coluna, né, eu consigo perceber que eu tenho 3 vezes a soma dos quadrados, que é exatamente o que eu quero. Então isso vai acontecer, ó, dessa primeira coluna aqui sobra 1, né? 1 ao cubo, vai sobrar 1 ao cubo. E aqui, ó, eu vou ficar com 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Eu vou chamar essa soma de S, tá? S é exatamente 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui eu estou chamando de S, que é exatamente o que eu quero obter. E agora, olhando para essa coluna aqui, ó, eu tenho que ela é igual a 3 vezes a soma dos inteiros de 1 até n, que nós já vimos anteriormente. Ou quem já estudou progressão aritmética lembra que é o primeiro termo, mais o último termo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Ou quem não estudou progressão, só olhar a aula anterior que nós fizemos essa soma usando o teorema das colunas. E aqui eu tenho algumas parcelas iguais a 1. Quantas parcelas são? São n, né? São n linhas, variando de 1 até n. Então eu tenho n aqui. Pronto. Já dá para perceber aqui com facilidade que a gente já obteve o nosso S. É só uma questão de fazer uma arrumação, de fazer umas contas aqui, tá? E o nosso objetivo já foi conquistado. Vamos fazer essa arrumação aqui. Eu vou multiplicar ambos os membros dessa igualdade por 2, com a finalidade de sumir com o denominador. Vamos lá. Então, essa expressão ela pode ser reescrita assim. Vamos aqui. Nós fizemos, então, uma simples multiplicação por 2, né? E a coisa ficou assim, cada um dos termos foi dobrado, isso foi só para eliminar o denominador que havia antes aqui, né, nessa expressão, nesse termo aqui, aliás. E aí fica assim, dobrei, né, sumiu o denominador, dobrei. E aqui eu fiz o desenvolvimento de n mais 1 ao cubo, coisa que, aliás, já está lá, né, já foi feita anteriormente, e só dobrei esse desenvolvimento, né, 2n ao cubo, 6n ao quadrado, 6n, 2. Aqui eu vou repetir, tá? Apenas fazendo a distributiva, n vezes 1, n, vezes 3, 3n, n vezes n ao quadrado, vezes 3, 3n ao quadrado. E agora vou jogar todo mundo para lá e vou isolar o meu S, que é o que eu quero encontrar. Então vai ficar assim, 2n ao cubo
6n ao quadrado com 3n ao quadrado, menos 3n ao quadrado, vai dar 3n ao quadrado. 6n com 5n, menos 5n, aliás, né, vai dar mais n. E aqui, ó, eu posso cancelar esse 2, né? Vai ficar igual a 6s. Só vou dar uma arrumada nessa solução para ela ficar com a mesma cara da solução obtida, do resultado, né, obtido pela solução anterior, da aula anterior. Vou botar o n em evidência, n que multiplica a 2n ao quadrado, 2n ao quadrado, mais 3n, mais 1. Tudo isso aqui, ó, dividido por 6. Esse é o resultado da minha soma, da soma que eu quero encontrar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, só para relembrar, como é que se fatora um trinômio do segundo grau? A gente encontra as raízes desse trinômio, né? Esse trinômio ele pode ser fatorado da seguinte maneira. Pego o a do trinômio do segundo grau, o coeficiente a, e fica n menos uma raiz. Uma das raízes é menos meio. Se eu igualar esse trinômio a zero e resolver a equação, eu vou encontrar menos meio. Então, fica n menos menos meio vezes n menos menos 1. n mais 1. E aí eu posso fazer a distributiva, né? E vai ficar assim, ó, S é igual a n, que multiplica a n mais 1, vezes 2n mais 1. Tudo isso aqui dividido por 6, que foi o mesmo resultado obtido anteriormente pelo teorema das colunas, aplicando o teorema das colunas. Tá? Isso, na verdade, é um método e eu deixo vocês aí à vontade para pesquisar, para brincar com isso aí. Tenta fazer com cubo, 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo. Tenta aplicar a mesma ideia, fazendo x mais 1 elevado à quarta. Deixa eu mostrar uma terceira maneira de resolver esse mesmo problema. Encontrar a soma 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n ao quadrado. Uma outra maneira de fazer isso é usando o seguinte resultado. O termo geral dessa sequência, da soma dos quadrados, é an igual a n ao quadrado, ou seja, cada termo é n ao quadrado. O primeiro termo é 1 ao quadrado, o segundo termo é 2 ao quadrado e assim por diante. Se cada termo, o termo geral, é um polinômio do segundo grau, então a soma desses termos todos podem ser modelados, essa soma pode ser modelada por um polinômio do terceiro grau, um grau acima do grau do polinômio do termo geral. Então, existe uma função do polinomial do terceiro grau que traduz essa soma. A gente não vai entrar na discussão desse teorema, a gente não vai, porque foge, a gente está estudando aqui triângulo de Pascal e binômio de Newton. Então, não é exatamente relacionado com o nosso assunto. Mas vale a pena mostrar isso aqui para vocês, é uma coisa muito interessante. Quem tiver interesse pode pesquisar, tá? Procurar mais coisas relacionadas a isso, procurar pesquisar em assuntos de sequências, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei 4 valores consecutivos. Por que 4? Eu tenho 4 coeficientes a determinar. Tá? Então, eu tenho aqui, eu fiz f de 1, fiz n igual a 1, vou encontrar a mais b mais c mais d igual a 1. Depois fiz f de 2, substituí aqui em cima, encontrei essa segunda linha. f de 3, f de 4, tá? E montei um sistema. Repare que a gente não vai precisar lançar mão de nenhum método rebuscado para resolver sistema linear, se você que já estudou isso, regra de Cramer, escalonamento, nada disso. Esse tipo de sistema aqui, ele pode ser resolvido facilmente com o seguinte artifício. Basta fazer a subtração dessa equação, da segunda pela primeira, fazer a segunda menos a primeira, a terceira menos a segunda e a quarta menos a terceira. Repare que eu vou encontrar esse outro sistema aqui, já sem o coeficiente d. O coeficiente d morreu, desapareceu. E uma coisa mais bacana ainda, que eu posso repetir o procedimento e eu vou eliminar o coeficiente c. Posso fazer a segunda menos a primeira, posso fazer a terceira menos a segunda e vou encontrar esse sistema aqui. Tudo bem?
vou encontrar esse sistema aqui, ó, um sistema 2x2 que a gente resolve com muita facilidade, né? E resolvendo esse sistema, A igual a 1/3, B igual a meio, C igual a 1/6 e D vai ser 0. Então eu monto a minha função, a função polinomial do terceiro grau, reduzindo aqui o mesmo denominador, vou encontrar com essa expressão, que é exatamente a expressão obtida na solução anterior. Fazendo aqui a arrumação, a gente vai chegar ao mesmo resultado conforme nós fizemos anteriormente. Foi esse resultado que nós encontramos nas 3 soluções. Essa maneira é até a maneira mais rápida de fazer isso, tá? Mais rápida do que as outras 2 maneiras mostradas. Tem menos conta, né? Então, está aqui. Muito interessante isso e eu acho que quem quiser pode pesquisar mais a respeito disso. Com isso, a gente encerra a nossa aula.